No site da Uber diz que tem mais de 600 mil cadastrados na Uber, no Brasil inteiro. Imagina se a Uber termina amanhã. O que essas 600 mil pessoas que estão desempregadas, que hoje estão ganhando dinheiro, empregadas, o que elas vão fazer amanhã, sendo que a Uber acabou? Se acabar de um dia para o outro, olha a consequência para o país que isso vai causar. Tanta gente desempregada, o país vai praticamente entrar em crise, né? A Uber já é importantíssima. Opa, aqui é o Rafael Reis, eu sou investidor, eu alugo carro para motorista de aplicativo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse meu investimento, me acompanha principalmente aqui no Instagram, é só digitar @investidoruberoficial, e também no meu YouTube, é só digitar Rafael com PH Reis, Investidor Uber. E hoje eu vou falar sobre um tema que é referente a uma pergunta que eu recebi no meu Instagram, que foi da seguinte forma. A pessoa me mandou lá um direct, né, no Instagram falando: Rafael, cara, eu tenho muita vontade de entrar nesse investimento, eu tô vendo seus vídeos, tô vendo que dá para fazer de uma forma legal, etc. Mas eu tô pensando no seguinte aqui que tá martelando na minha cabeça, que é: e se eu comprar um carro para alugar e a Uber acabar? O que eu faço? Vou acabar perdendo meu investimento, né? E aí, essa dúvida mexeu comigo porque é o seguinte: eu também já tive esse pensamento na minha cabeça lá no início, né? Quando eu botei o meu primeiro carro. Quando eu aluguei o March, lá em 2016, eu também pensava a todo momento que, cara, eu tô aí com o carro alugado, botei GNV no carro, né? Então, porque no Rio de Janeiro aqui os carros têm que ter GNV, então tive um maior trabalho, tive que pegar o carro num dia, né? Perder lá um dia inteiro levando o carro lá na loja de GNV, aí instalaram o GNV no meu carro, aí eu fui no final da tarde buscar o carro. Aí cheguei lá, o carro ainda nem... O GNV não estava funcionando direito, estava desregulado, né? Quando eu ligava o carro, ele ficava pipocando. Aí tive que deixar o carro lá por mais um dia para eles regularem o GNV. Então, enfim, tive um trabalho pra caramba. E, cara, imagina se semana que vem, de repente, proíbem a Uber no Brasil, ou então a Uber simplesmente decide encerrar os trabalhos no Brasil. O que eu vou fazer, né? Isso já passou também pela minha cabeça, né? E por isso que eu quis fazer esse vídeo para falar um pouco mais sobre esse assunto, tá? E é possível que a Uber simplesmente saia do Brasil, que seja proibida aqui no Brasil? E a resposta é que sim, claro, né? Qualquer coisa pode acabar, né? Você não viu a Blockbuster, por exemplo? A Blockbuster era uma empresa gigante que alugava fita de vídeo, né? Alugava DVD, né? Só que aí veio a Netflix e acabou com a Blockbuster, né? Porque a Netflix ela instaurou um serviço muito mais fácil, muito melhor, e simplesmente a Blockbuster praticamente foi aniquilada do mercado. Esse é um dos motivos, né? Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar são os cassinos, né? Os cassinos já foram permitidos aqui no Brasil, só que teve uma época que veio uma lei e proibiu os cassinos. Então quem investia em cassino acabou, não podia mais investir, né? Então eu não tenho como vir aqui num vídeo e falar o seguinte: não, impossível a Uber acabar, não tem como a Uber acabar. Claro que tem, tá? Agora, é provável que a Uber acabe? Aí sim eu posso falar que não. Não é provável que a Uber acabe aqui no Brasil. Por quê? Por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é que a Uber ela é uma empresa gigantesca, que ela não funciona só no Brasil, funciona em diversos países do mundo, né? E no Brasil ela já se estabilizou de uma forma que ela com certeza já está gerando muito lucro, ela já criou uma estrutura e está ganhando muito dinheiro com isso. Então eu não acredito que passe pela cabeça dos donos da Uber parar de lucrar no Brasil e simplesmente falar assim: ah, quer saber? Quero ganhar mais dinheiro com isso não, já cansei. Agora eu vou lá morar numa casa de praia e tchau. Até porque não é uma pessoa só que tem que decidir isso, né? São várias. E aí, então, por isso que esse é o primeiro motivo. Eu acho que como a Uber já tem uma estrutura e já está lucrando muito aqui no Brasil, já viu que deu certo, né? Inclusive tem diversos concorrentes, né?
no mercado, como por exemplo a Cabify, a 99, etc., ela não seria inteligente da parte dos donos da Uber saírem daqui do Brasil, tá? Um outro ponto, que foi o que eu falei até sobre a lei lá, que eu comentei do cassino, é o seguinte: será que existe a possibilidade de uma lei chegar a encerrar as atividades da Uber no Brasil? Tá? Esse assunto já foi resolvido de certa forma, tá? Que é quando uma lei federal foi julgada e já decidiu que o serviço de aplicativo, né, de motorista, de transporte por aplicativo, é legal. Já teve uma lei federal que estabeleceu isso. Então, nenhum município, nenhum estado, por exemplo, por questão de hierarquia, pode vir e falar que aqui no meu estado é proibido, aqui no meu município é proibido. Isso não pode acontecer, porque uma lei municipal e uma lei estadual, elas não podem se sobrepor a uma lei federal. Tá? Agora, tem a chance de uma outra lei maior que uma lei federal, por exemplo, vir e derrubar essa lei? Olha, a chance é muito remota, porque essa lei já foi decidida. Tá? A chance seria, por exemplo, uma emenda constitucional, mas para acontecer uma emenda constitucional é um procedimento muito burocrático, muito improvável, só com assuntos muito sérios. Então eu acredito, né, que é completamente inviável vir uma lei que possa proibir a Uber de funcionar aqui no Brasil, por exemplo. Tá? O que pode... Como funciona a emenda constitucional? Cara, a emenda constitucional, para uma lei ser aprovada, ela tem certa burocracia, né? Então, para uma lei ordinária ser aprovada, ela tem uma burocracia mais simples, né? Tem que ir lá, primeiro alguém tem que propor a lei, depois ela tem que ser votada, né? E depois promulgada. Normalmente é assim, o procedimento padrão de uma lei. Tá? Promulgada significa, para quem não sabe, o chefe do poder lá, seja o chefe do poder executivo, né, seja municipal, estadual, federal, ele tem que falar assim, ó, a partir de agora essa lei aqui tá em jogo, tá valendo, né? Então o procedimento comum é esse. Só que dentro desse procedimento, dependendo da lei, tem mais burocracia. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes para não dificultar muito e fugir do assunto, mas uma emenda constitucional é a lei mais difícil de ser aprovada, porque tem muito mais burocracia nesse sentido. Não é qualquer tipo de votação, né? Porque tem votação que tem que ser a maioria, tem votação que tem que ser 2/3 da casa lá que está votando para a lei ser aprovada. Então, o importante é saber que para uma emenda constitucional ser aprovada, a burocracia é muito maior do que uma lei normal. Tá? Então, é improvável aí que esse tipo de coisa passe. Tá? O que pode acontecer, o que é permitido que aconteça, inclusive foi permitido por essa lei federal, é que o município regulamente alguns pontos específicos, né? Como por exemplo o ano do carro. Então o município pode chegar e falar o seguinte, ó, aqui no meu município só pode carro com 5 anos aí de uso, né? Então, por exemplo, está em 2020, só pode carro 2015 para frente. Né? O município pode fazer isso desde que ele não inviabilize o transporte de aplicativo quando ele regulamenta esse tipo de lei. Por exemplo, ele pode chegar e falar assim, não, ó, agora só pode ir na Uber aqui no meu município carro com 1 ano de antigo, né? E só carro sedã e da marca Nissan. Ele não pode fazer isso. Porque senão ele está delimitando muito e com o objetivo de inviabilizar aí a Uber no município. Né? Agora, esse tipo de coisa pequena, coisa sem importância, como por exemplo o ano mínimo do carro, desde que seja razoável, ele pode fazer. Né? A outra forma também, só para deixar claro que o ano do carro pode ser limitado, é através da Uber. Né? A Uber também pode limitar. Então tem duas formas do ano do carro ser limitado. Pelo município, como a gente está falando agora, né? E pela própria Uber. A Uber pode falar assim, não, ó, agora só vou aceitar aqui cadastro de carro a partir de 2014. Só carro 2014 para frente pode rodar. Tá? Então, essa questão de lei aí que venha proibir é uma preocupação muito comum. Tá? Mas, como eu acabei de explicar, não é muito remota a possibilidade, quase que inviável, né, de que isso aconteça, de que venha uma lei e acabe com a Uber no Brasil. E com a pressão dos taxistas?
passeatas. Pressão mais serve para quando a lei ainda está em discussão, né? Então, quando a lei federal estava em discussão, eu me lembro que eu também fiquei acompanhando, entrava no site lá, ficava vendo em tempo real o site, para ver o que ia acontecer, se eu ia continuar investindo nisso ou não, se eu ia acabar deixando de investir, né, por causa de lei ou não. E nessa época, cara, ali o centro da cidade aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, ficou lotado de taxista, o aterro do Flamengo, um monte de carro de táxi, né, um atrás do outro, buzinando, falando que Uber é aquilo, Uber é isso, né? E assim, não que eu seja contra esse tipo de movimento, não, claro, né? Porque é um direito de todo mundo contestar, né, o que acha correto, mas o objetivo dessa manifestação foi justamente botar pressão lá na hora da votação da lei, né? Só que aí acabou que não funcionou no caso, né? E aí eles decidiram por legalizar aí o transporte de aplicativo. Então, essa questão de passeata, de pressão, é mais quando tem votação, né? Justamente para incentivar aí, a quem tem que aprovar a aprovar a lei. Tá? E então é isso. Então, essa questão de lei, como eu disse, é bem improvável que aconteça. Tá? E é bem improvável também porque quando as pessoas lá responsáveis, né, quando os parlamentares votam na lei, eles têm que levar um monte de coisa em consideração. Como, por exemplo, a Uber aqui no Brasil já criou milhares de empregos, né? Muita gente que estava desempregada, sem nenhum tipo de fonte de renda, né, nenhum meio de se sustentar e sustentar a própria família, com a chegada da Uber no Brasil, foi uma oportunidade dessas pessoas aí conseguirem um trabalho para justamente ganhar dinheiro e se sustentar as próprias famílias, né? Imagina, por exemplo, no site da Uber diz que tem mais de 600 mil cadastrados na Uber, no Brasil inteiro. Imagina se a Uber termina amanhã. O que essas 600 mil pessoas que estão desempregadas, que hoje estão ganhando dinheiro, empregadas, o que elas vão fazer amanhã, sendo que a Uber acabou? Elas vão ficar desempregadas pelo menos por um bom tempo, até conseguir, provavelmente, né, uma outra oportunidade. Se acabar de um dia para o outro, olha a consequência para o país que isso vai causar. Né? Tanta gente desempregada, o país vai praticamente entrar em crise. Né? A Uber já é importantíssima para o país nesse sentido. Então, eles lá na hora de votar, eles levam isso em consideração também. Né? Não é só a lei ao pé da letra, né? Não é só a Constituição ao pé da letra, até porque a Constituição ela é totalmente interpretável. Né? Ele vai pegar lá uma cláusula da Constituição e vai interpretar. Qualquer juiz faz isso, qualquer legislador faz isso. Por exemplo, tem uma lei que diz que é proibido matar, certo? Só que todo mundo que mata vai para a cadeia? Acho que não. Não vai. Por quê? Porque depende. Né? Se a pessoa matar em legítima defesa, ela não vai para a cadeia. Então, um artigo ele não é só aplicável de acordo com o que está escrito, ele é interpretável. Tá? Então, isso serve para qualquer tipo de lei. Então, na hora que eles estavam julgando lá essa lei federal, eles interpretaram os artigos, né, para aplicar na prática e também levam em consideração as consequências que aquilo poderia causar para o país, que é justamente essa questão aí dessa onda de desemprego que isso causaria, né? Que o término da Uber causaria. Tá? Outra questão também é que não é interessante para o governo a Uber terminar. Por quê? Porque a Uber paga imposto. Né? E imagina a quantidade de dinheiro que a Uber faz, né? E em cima desse dinheiro que ela faz, que a Uber faz, imagina o valor do imposto que ela tem que pagar. Então, além desse fato do desemprego, o país ia deixar de arrecadar um valor altíssimo. Bom, como você percebeu, eu tive que mudar de ambiente aqui porque a sala onde eu estava deu um probleminha. Mas enfim, como eu estava falando, não é vantajoso para o governo também parar de arrecadar os impostos, né, que a Uber paga ao ganhar dinheiro. Né? Imagina só, cada motorista faz em média, uma média, tá? Tem gente que faz muito mais, tem gente que faz menos.
mas cada motorista faz em média, aí, vamos botar R$ 200 por dia. Né? Isso dá quanto? R$ 1.400 na semana. Em uma semana faz R$ 1.400. Agora, imagina, como eu falei, que tem 600 mil motoristas cadastrados. Né? Imagina, multiplicando esses valores, quanto a Uber não arrecada, né? Claro que tem um desconto lá, que ela só arrecada um percentual, mas mesmo assim, imagina quanto a Uber não arrecada em cima não em cima dos motoristas no mau sentido, né? Mas com o valor que os motoristas fazem dirigindo, né? E em cima desse valor inteiro é que o governo vai lá e abocanha ali um percentual justamente para ter como imposto. Tá? E um outro ponto também que é importante levar em consideração é o seguinte: mas e se a Uber, apesar de ganhar tanto dinheiro assim, ela tiver uma má administração e falir? Né? É possível? Né? Claro que toda empresa, independente do valor que ela ganha, ela pode falir porque quem é responsável pela empresa não soube administrar. Né? Antigamente, né, eu morava perto de um clube, né? E nesse clube eu não vou falar o nome do clube, mas ele era um excelente clube, tinha festa, tinha baile nesse clube à época, toda semana, né? Meus tios todos iam nesse clube, tinha sauna, tinha uma piscina olímpica nesse clube. Esse clube até era famoso porque tinha um trampolim alto pra caramba, né? E aí nessa piscina tinha a parte da piscina normal, que já era funda, devia ter 1,5 m, 2 metros de profundidade, mais ou menos. E aí chegava perto do trampolim, tinha um buraco, assim, gigantesco. Então tu olhava, era um buraco negro, assim, que tu não conseguia nem ver o fundo quase, né? Porque o trampolim era muito alto. Então quem pulava, caía nesse buraco para dar tempo da pessoa subir, né? E, cara, enfim, esse clube era muito famoso. Quase todo mundo que a gente conhecia, né, era sócio desse clube, né? Os eventos eram feitos no clube, os aniversários, Ano Novo tinha no clube também. O clube fazia muito sucesso, né? E só que o que aconteceu com o clube hoje em dia? Está vazio, não tem quase ninguém. Por quê? Porque foi trocando a administração do clube, a administração foi feita de uma forma muito ruim, a piscina ficou mal cuidada, as festas terminaram, não foi feito mais festa no clube, né? O valor da mensalidade ficou desproporcional, eles cobraram joia agora, que chama, para entrar, que é um valor caro pra caramba que tu tem que pagar para entrar no clube obrigatoriamente. Né? Então, foi feita uma administração ruim e um clube que fazia um sucesso estrondoso está praticamente falido hoje em dia. Né? Então, o que isso quer dizer? Que, claro, também isso pode acontecer com a Uber. Se chega lá uma pessoa doida na Uber e fala assim, não, agora eu quero que motorista tenha que pagar 50% do valor que ele faz. Né? E agora só aceita o carro com 1 ano de antigo, né? 1 ano de fabricação. Pô, será que ela vai se sustentar? Eu acredito que não, porque a 99, por exemplo, vai ser muito mais vantajosa para os motoristas dirigirem, ou a Cabify. Todo mundo que está na Uber vai passar lá para 99 para a Cabify. Né? E inclusive isso é uma coisa que tem que ter em mente caso aconteça. Se a Uber falir, por exemplo, por má administração, sem ser por lei, né, existe ainda a 99 e a Cabify, né, que sem essa concorrência da Uber vão crescer de forma estrondosa, né? E também outros concorrentes virão e vão. É provável que sempre terá esse mercado. Né? Então esse é um ponto também a ter em mente. Mas vamos lá, e se mesmo assim a Uber acabou, qualquer motivo inviabilizou o transporte de aplicativo no Brasil, não existe mais. Chega lá o presidente e fala assim, não, acho que isso daí não é bom para o Brasil e eu não quero mais transporte de aplicativo aqui no Brasil, não pode mais, encerrou. Será que eu que tenho lá os meus 7 carros alugados, será que o que vai acontecer comigo? Eu vou falir? Eu vou perder todo o meu dinheiro? Eu vou ter que pedir esmola? Vou ter que pedir dinheiro emprestado para as outras pessoas? Será que esse desespero aí bate na minha porta? Será que todo dia antes de dormir eu penso, cara, tomara que o presidente não vá lá e impeça a Uber no Brasil, porque senão, cara, como esse é o meu principal investimento,
pô, ferrou, cara, senão eu vou ter que voltar a advogar de repente. Imagina, será que isso passa pela minha cabeça? Não passa, sendo sincero, tá? Por quê? Porque a Uber acabou? Beleza, tô lá, pego os meus 7 carros que já me deram dinheiro pra caramba aí durante esse tempo, esses 3 anos que estão alugados, vou lá, vendo e pego meu dinheiro de volta. Simples assim. Esse investimento, ele tem uma porta de emergência muito de fácil acesso, né? É que nem no cinema. Todo mundo que vai no cinema e sabe que, né? Porque sempre tem aquelas animaçõezinhas que são até legais, interessantes. Sabe que se pegar fogo no cinema, né? A pipoca lá, que é o bonequinho, já avisou que é só tu empurrar a barra, né? Que tu vai conseguir fugir do incêndio, que tem equipe de incêndio, né? E que não sei que seguros lá segura e oferece o filme para você. Então, é a mesma coisa. A gente também nesse investimento, quem investe nisso, sabe que tem ali uma porta de emergência, que é simplesmente você pegar o carro e vender, tá? O pior do seu prejuízo que você vai ter é você ter o trabalho só de vender o carro, mas comparado com a possibilidade de você perder esse investimento, você está tranquilo, né? Porque justamente sabendo disso agora, você pode entrar nesse mercado e sem medo de perder aí, o dinheiro que você comprou o carro, então com medo de justamente perder o dinheiro que você investiu em GNV, se você precisou investir em GNV, né? Então esse medo aí pode ser ignorado porque tem essa forma fácil de resolver, tá? O grande problema é que muitas pessoas com esse medo de a Uber acabar, acabam não investindo, perdendo a possibilidade de entrar nesse investimento, né, e ganhar dinheiro com isso, né? Porque esse mercado atualmente de locação de carro é um mercado que é extremamente lucrativo, né? E quem está de fora está deixando dinheiro na mesa, como se fala, né? Está deixando de ganhar dinheiro, está adiando, sempre adiando. Não, eu vou esperar mais um pouco para ver se realmente a Uber não vai acabar, para ver se acontece alguma coisa aí que me dê mais segurança, né? Então, enquanto isso, outras pessoas já estão nesse investimento, já estão alugando o carro e já estão ganhando dinheiro com isso e aproveitando um momento nesse investimento que está extremamente favorável para quem está investindo. Por quê? Porque se você hoje em dia anunciar o seu carro, por exemplo, na OLX, né, na grande maioria dos estados do Brasil, você vai ver que tem muito motorista querendo alugar carro de particular, tá? E por que isso? Né? Por que a gente está nesse cenário favorável hoje em dia para esse investimento? Porque, apesar da Uber já ter entrado e já ter ajudado muito nesse cenário de desemprego, o desemprego continua muito alto ainda. Tem muita gente que não tem oportunidade de ter uma carteira assinada. Inclusive, se você conversar com o motorista de aplicativo e perguntar, o que eu fazia bastante sim por curiosidade, porque eu gosto de conversar com os motoristas, né? Tem gente que não gosta, tem gente que entrar no carro com o motorista calado e sair calado, só completar a viagem ali e acabou. Não, eu não. Eu gosto de conversar com os motoristas, né? E aí eu sempre pergunto, assim, cara, quanto tempo você dirige, o que você faz? Né? De vez em quando eu pergunto. E aí muitos motoristas, quando eu perguntava, me falaram assim, não, eu dirijo aqui por aplicativo, mas eu só estou esperando porque eu sou engenheiro civil e aí o meu mercado agora ficou fraco pra caramba, né? Eu tinha meu emprego, mas fui demitido, estou esperando aí voltar o meu mercado para eu poder voltar lá a trabalhar no que eu quero, né? Então, isso, vários exemplos de várias profissões, tá? E isso significa que justamente ele está usando a Uber ali para se sustentar, né, pagar as contas, enquanto ali ele não volta para o mercado dele. Então, esse é um dos motivos que tem muita gente procurando, porque tá desempregado, o índice de desemprego está muito alto. Essas pessoas que tinham um emprego fixo, hoje em dia não tem mais. E aí usam a Uber para justamente se sustentar. E outras pessoas também que não conseguiam emprego, que não estavam nem empregada e perderam o emprego, também tem a Uber como uma salvação, né? Por exemplo, imagina só, eu tenho pós-doutorado, né? E para mim, se eu estivesse procurando emprego, vamos imaginar que tivesse muito difícil
consegui um emprego, mas lá depois de 2 meses procurando, 1 mês procurando, pô, finalmente consegui um emprego com carteira assinada, né? O cara veio lá, pós-doutorado, não sei o que lá, beleza, tá empregado. Pô, graças a Deus, fiquei 1 mês ali no sufoco, mas como eu tenho um currículo ali legal, tô empregado. Agora, imagina que eu não tenho nem o ensino médio, por exemplo. Não tenho ensino médio. Tive dificuldade na minha vida, tive que trabalhar cedo para ajudar a sustentar minha casa, minha família, etc. E não tenho ensino médio. Imagina que eu quero o mesmo emprego que essa pessoa que tem ensino superior, de repente. Ou estou concorrendo para empregos parecidos, né? Como que eu vou concorrer com uma pessoa que tem muito mais instrução, que tem um currículo muito melhor do que eu? A pessoa que vai contratar, imagina, tá ali, eu sou o chefe também, agora eu estou contratando. Aí chegam esses 2 currículos na minha mesa. Ah, esse cara aqui sabe inglês fluente, tem ali pós-graduação. Esse cara aqui, pô, ele só tem ensino médio. Para a pessoa que vai contratar, qual das 2 opções provavelmente ela vai querer? A que tem ensino superior, a que tem pós-graduação. Então, para essa pessoa, e lembra que eu falei que essa pessoa demorou 1 mês para conseguir esse emprego? Imagina essa pessoa que já também demorou 1 mês para tentar esse emprego e ainda concorreu com uma pessoa que tem muito mais instrução que ela, que tem um diploma muito melhor do que ela. Então, para essa pessoa também está extremamente difícil conseguir um emprego, né? E por isso que a Uber é uma salvação também para essas pessoas. A Uber ela é muito democrática, ela não exige nível de educação mínimo, né? Então, ela vai empregar, entre aspas, tanto a pessoa que tem lá, que é engenheiro, mas está esperando o mercado voltar, quanto essa pessoa que não tem nem ensino superior. Os 2 vão poder trabalhar na Uber, né? Então, por isso que a demanda ela é muito alta. Você vai poder alugar o seu carro tanto para um quanto para outro, tá? Esse é um dos principais motivos pelos quais você consegue, hoje em dia, alugar o seu carro com muita facilidade. E também é um dos porquês de ser difícil de a Uber acabar por lei, né? Exatamente. Como eu falei no início do vídeo, né? A Uber também não vai acabar por lei porque não é vantajoso para o país isso. Porque, como eu falei lá no início, essa onda de desemprego ia ser muito prejudicial, né, para o país, né? Então, por isso que não ia ser interessante. Esse é um dos principais motivos, né? E que você tem que também aproveitar o momento, porque isso vai ser para sempre. A gente pode garantir que para sempre o Brasil vai ter esse problema de desemprego elevado como está hoje em dia? Eu acredito que não. Tá? Pode ser? Pode, mas eu acredito que não. Tá? A economia aparentemente está respondendo, a gente está crescendo, né? Então eu acho que nem sempre todo mundo vai estar aí desempregado, desesperado, né? Eu acho que, tudo bem, sempre vai ter, e na minha opinião, eu acho que sempre vai ter motorista querendo alugar carro, né? Mas eu acho que não vai ter tanto motorista querendo alugar carro porque está desempregado. Por exemplo, a economia melhorando, lá, o mercado lá de engenharia vai voltar a contratar. Então esse cara aqui, que é engenheiro e está esperando voltar, provavelmente daqui a um tempo, se o Brasil realmente continuar melhorando, vai voltar lá a ter o emprego dele. Ele não vai querer mais dirigir, né? Então já é uma parcela a menos ali para alugar o carro, né? Não vai ficar inviável, eu acredito, de alugar o carro, tá? Mas pode diminuir. Nos Estados Unidos, a economia é superaquecida e tem muito motorista lá dirigindo de Uber. Exatamente. Mas agora, será que tem mais gente nos Estados Unidos procurando carro de particular para alugar ou aqui no Brasil? Entendeu? E isso foi um ótimo comentário pelo seguinte: os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, tem uma economia estabilizada, forte pra caramba, tem mercado para isso. Agora imagina aqui no Brasil, que a gente ainda não está nem perto da economia dos Estados Unidos, né? Tem muito mais gente querendo alugar carro por isso, tá? E esse ponto também, lembra o seguinte, não é todo mundo aqui no Brasil que consegue comprar um carro para alugar, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos a facilidade de se comprar um carro é muito alta, né? Por exemplo, eu já fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu fiz um work experience, né? Na verdade, eu fiz mais o experience do que o working quando eu fui, né? Porque meu trabalho era trabalhar 3 da manhã lá, num frio de menos 10 graus, acabou que eu
acabei não trabalhando muito lá, né? E por isso que eu tive que dar uma economizada melhor, mas optei. Aí, enfim, quando eu fui para lá, eu fui com um grupo de amigos, né? Fazer esse work experience. E a gente viu que era mais barato você comprar um carro lá, seminovo, né? Do que alugar um, para a gente poder usar, né? Para ir para o trabalho, voltar, etc. Né? Então, isso mostra que lá a facilidade de comprar um carro é muito tranquila. Né? É muito mais barato, às vezes, você comprar um carro lá do que você alugar um. Então, para os motoristas que estão lá, de repente, ele vai vir lá e até para ele vai ser mais vantajoso. Ele vai ver, pô, se eu alugar, eu vou pagar isso. Tá, mas se eu for ali comprar um carro baratinho, que a Uber aceite, pô, é bem melhor, eu vou lá e compro. Né? Então, lá nos Estados Unidos isso é mais fácil. Agora, imagina aqui. Eu venho lá, venho passar umas férias aqui no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, e falo com os meus amigos. Cara, galera, é o seguinte, será que não é mais barato a gente comprar um carro seminovo do que alugar? Pô, a galera vai rir, né? Alugar você paga aí um valor bem menor diariamente, mensalmente, do que você comprar, pagar, sei lá, 18, 20 mil reais num carro seminovo aqui no Brasil. Né? Então não faz sentido. Isso significa que a grande maioria desses 600 mil cadastrados na Uber não tem a possibilidade de comprar, de ter o próprio carro para dirigir por aplicativo. E aí a opção desses motoristas é alugar. Né? Só que de quem eles vão alugar? Aí muita gente vai falar assim, então, tá vendo aí? Aí é só ir lá na Localiza e alugar, na Movida e alugar. Né? Só que muita gente não sabe que não é vantajoso para o motorista alugar na Movida e na Localiza. Por quê? Porque essas locadoras, elas cobram uma caução extremamente elevada, né? Elas cobram normalmente uma caução de R$ 1.500, tá? E só no cartão de crédito. Né? Então não é todo mundo que tem cartão de crédito, primeiro de tudo, e depois que tem um limite de R$ 1.500 de cartão de crédito para poder alugar carro em locadora. Né? Outra coisa, aqui no Rio de Janeiro é praticamente inviável para o motorista, porque aqui o motorista precisa de carro com GNV para rodar, né? E a Localiza Movida não fornece carro com GNV, até porque elas não focam em motorista de aplicativo para dirigir. O foco delas são pessoas comuns que estão viajando ou que usam o carro ali para trabalhar eventualmente, para ir visitar um cliente, voltar. Esse é o foco delas, tanto que elas limitam a quilometragem mensal que o motorista vai poder dirigir. Né? Então, a princípio, você vai lá ver quanto é que é para alugar um carro lá por mês. Vai dar 1.500. Pô, como é que então é mais vantajoso para um motorista pagar 2.000 no meu carro, que eu alugo 500 por semana, e do que pagar 1.500 na Localiza? Porque justamente eles botam uma quilometragem lá que, para valer a pena para o motorista vai ter que passar essa quilometragem. E aí, se ele passar essa quilometragem, vai ficar muito mais caro do que esses 1.500 que elas cobram de início ali. Tá? E elas fazem isso justamente porque o negócio delas não é ganhar em cima do aluguel do carro. Né? O negócio da locadora é outro. O negócio da locadora é comprar carro com desconto. Para quem não sabe como funciona, essas locadoras compram o carro com desconto, né? Alugam por um curto período esse carro e depois revendem por um valor muito bom, porque o carro vai estar com muita pouca quilometragem. O carro vai estar com 30, 35 mil no máximo ali, 40 mil de quilometragem. Então essa é a estratégia delas. Não tem nada a ver com o nosso investimento de locação de carro. Né? Então, por isso que não é vantajoso para o motorista alugar carro de locadora. Então, qual é a melhor opção para o motorista alugar o carro, fazer dinheiro para ele e ainda ficar viável para ele pagar o aluguel? Alugar carro de particular. Né? Justamente esse ponto também influencia muito nesse cenário de alta demanda de pessoas querendo alugar carro de particular para dirigir. Tá? E também isso vai continuar para sempre? Não tem como saber. Né? Por quê? Porque pode vir aí uma locadora, as locadoras enxergarem e falar assim, não, realmente, cara, esse negócio aí, vi os vídeos do Rafael, não, tô brincando, pode por algum outro motivo falar o seguinte, pô, realmente, vi aí que esse negócio é muito lucrativo de locação de carro e quero investir nesse ramo agora mudei, agora não quero lucrar mais vendendo carro por um valor bom não.
Agora eu quero lucrar aí alugando o carro. E aí entrar também nesse mercado. Isso vai inviabilizar o investimento? Também acho que não. Sempre dá para concorrer, né? Mas pode reduzir muito o lucro desse negócio, tá? Então por isso que o momento para aproveitar, o melhor momento que a gente está tendo desse investimento é agora, né? Por causa dessa alta demanda devido ao desemprego, porque a gente não tem concorrência praticamente nesse investimento, né? Só concorrem umas pessoas com as outras e é isso. Então aproveita agora esse investimento, me segue no Instagram e era isso que eu queria dizer. Um grande abraço, até a próxima!